Fala turma, tudo bem? Sejam todas bem-vindas à segunda aula do nosso Clube da Aprovação, tá? Estamos começando aqui mais uma aula, na verdade não é nem uma aula, é uma mentoria e eu literalmente ensino todos os segredos aqui de como você ter mais performance, um melhor rendimento, ter uma maior chance de ser aprovado no seu concurso, tá? Qualquer prova também, não é só no concurso não, tá bom? Então aqui, nossas aulas aqui são para quem está se preparando para a prova, concurso, seleção, residência, tá? A galera aí da advocacia que está se preparando para fazer a prova da UAB ou qualquer outro concurso, enfim. A finalidade é você aprender a aprender. Hoje isso é uma das maiores deficiências mundiais, tá? Não nos ensinam isso no nosso sistema de ensino tradicional e eu estou aqui para ajudar você a ter um melhor resultado em tudo aquilo que você está tentando aprender e não está conseguindo, tá bom? Aqui no nosso Clube da Aprovação nós nos reunimos todas as segundas e quintas-feiras, sempre às 12 horas, e a ideia por trás do Clube da Aprovação é de preparar você para poder ser aprovado. Você que está aí com alguma dificuldade, né? Você quer ser aprovado em algum concurso público, nós sabemos que é uma jornada muito difícil, mas isso não significa dizer que você precise sofrer além da conta sem uma orientação, tá? Boa tarde, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, tá bom? Nós estamos aqui falando um pouco sobre como melhorar o rendimento em tudo que eu estudar. E para isso existem técnicas, existem métodos, existem caminhos que, se vocês seguirem ao pé da letra, podem tornar a sua preparação algo mais leve e, principalmente, tornar a preparação uma jornada muito mais curta, tá bom? E é isso que você vai aprender aqui, o caminho para ser aprovado de forma mais rápida, tá bom? Fazendo apenas o que é necessário e efetivo, sem perder tempo, sem muita enrolação, direto ao ponto, para que o seu propósito seja alcançado. Antes da gente começar, eu tenho alguns avisos para vocês. É imprescindível que você acompanhe a aula com caneta e papel para não perder nenhum detalhe, pessoal. Nunca, tá? Uma dica aí é para você ter sucesso. Nunca assista nenhuma aula, nenhuma palestra, tá certo? Online, presencial, sem uma caneta e sem um papel, tá bom? Anotem todos os detalhes que você considerar importante para pôr em prática. Anotar para não esquecer, tá? Mas não vai cair do céu só porque você está ouvindo. Você precisa colocar em prática. Lembrando também que nós temos um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram ele é gratuito, além das outras redes sociais que nós temos. Eu criei um grupo do Telegram chamado de Jornada da Aprovação, onde nós postamos lá informações riquíssimas que vão solidificar o seu aprendizado no processo, tá, de aprendizagem, dentro do nosso projeto que eu chamo de Aprendendo a Aprender. Em nosso projeto, você aprenderá não só a estudar da forma correta e eficaz, utilizando com maestria as melhores ferramentas e técnicas que eu aprendi ao longo dos últimos 20 anos, mas também você vai conseguir colocar tudo isso em prática por meio de um bom planejamento, vai aprender a ter uma mentalidade de vencedora, de vencedor, tá? Uma mentalidade blindada, livre, por exemplo, de procrastinação. E o tema de hoje é estudar por questões. Vocês que estão aí me assistindo, por acaso vocês estudam por questões? Ou vocês só têm aquele contato com a parte teórica, textos, videoaulas e deixa para lá as questões? Ou então até mesmo estuda por questões, mas não estuda de forma planejada, não tem um dia certo da semana, tá? Não sabe quais questões fazer, quantas questões deve resolver, quando erram aquelas questões. Quando vocês erram, o que é que vocês pensam, o que é que vocês fazem logo em seguida? Vocês analisam, vocês fazem uma espécie de auditoria de questões, gestão das questões. Eu vou ensinar tudo isso aqui a vocês. Eu também peço que vocês apertem aqui nesse coraçãozinho, porque quando vocês apertam, o Instagram entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e começa a aparecer para outros colegas. Eu ajudo vocês com conteúdo, vocês me ajudam, tá? Compartilhando
essa live, essa aula, essa mentoria do Aprendendo a Aprender, da nossa jornada aqui da aprovação, compartilhando com outros colegas que com certeza estão precisando também dessa oportunidade, tá? De afiar o machado. Imagine que você tem um machado na sua mão, mas você bate na árvore e a árvore não cai. No máximo você faz ali um pequeno estrago na árvore, mas ela não cai. Ou seja, o objetivo é derrubar a árvore, mas você não consegue porque você tem uma arma na sua mão que não está afiada. É exatamente aí quando muitos de vocês partem para fazer concursos, partem para estudar, se preparam para um processo de alguma prova e não conseguem passar. Por quê? Porque vocês estudam, mas vocês não sabem estudar. E é essa a minha finalidade, é esse o meu propósito aqui com vocês, ensinar a estudar, afiar o machado para vocês terem um melhor rendimento em tudo aquilo que vocês quiserem, tá? Diante de qualquer leitura. Estudar por questões. Como estudar por questões? Tá? Caderno e caneta na mão que o conteúdo vai começar. Pessoal, buscar por um alto percentual de acertos é uma das nossas principais preocupações, né? Afinal, quando a gente estuda, que a gente está se preparando ali para alguma prova, o que a gente quer é o quê? É ser aprovada, é ser aprovado, tá? E para isso eu tenho que ter um alto percentual de acertos. E essa é uma preocupação constante durante a preparação para os concursos. Só que nós sabemos que acertar mais questões não é uma tarefa fácil. Se fosse, todo mundo passaria, né? E muita gente acaba enveredando por outro caminho, porque termina desistindo dos estudos por se sentir ali estagnado, por se sentir incompetente, por se sentir incapaz. Quando comete erros, tanto no dia a dia, quando está estudando por questões, como também quando faz ali algumas provas de concurso, se submete, né, a certames de seleções, residências, não passa e aí termina ficando às vezes ali frustrado e termina desistindo. Só que a boa notícia é que eu vou te ensinar como estudar da forma certa por questões e aumentar assim a quantidade de acertos nessas provas. Com as estratégias certas, é possível sim sair do zero à aprovação e conseguir notas cada vez melhores. Eu costumo fazer uma comparação, né? Eu acredito que todos vocês, assim como eu, sabem chutar uma bola, mas nem todo mundo sabe chutar uma bola como um jogador de alta performance, tá? Então são treinamentos diferentes. Por quê? Porque um jogador de alta performance, ele tem estratégia, ele tem técnica, ele tem treinamento e é um treinamento estratégico, e é isso que eu ensino aqui para vocês, tá? Então eu preciso que você entenda algumas coisas. A primeira delas é que as questões não são uma mera ferramenta de avaliação, como disseram a vocês até hoje, tá? Muitos vão fazer questões para se autoavaliar e não é apenas isso, tá? As questões não servem apenas para você medir se você sabe ou se você não sabe de um determinado assunto. Então tá aí a primeira chave para você. Questões não são apenas para você avaliar se sabe ou não de um determinado assunto. Você deve parar imediatamente de pensar isso sobre as questões, pois talvez seja exatamente por isso que você não esteja passando nas provas, porque você não está dando real valor às questões. Se você não dá um real valor à forma correta de treinar pelas questões, tá? Logo você não vai ter um bom resultado. A outra característica relacionada às questões que eu preciso que vocês saibam, a segunda chave que é essencial, anota isso, é que elas não são apenas para que você treine as pegadinhas, né? Nem só para conhecer o perfil da banca, mas ela é muito mais do que isso, tá certo? Ela também é para que você tenha um que eu chamo de memorização ativa. É para isso que as questões também servem. Não que a gente vá menosprezar a análise de um perfil da banca, eu não vou menosprezar identificar o meu nível de conhecimento, se eu sei muito, se eu sei pouco. Mas o principal objetivo para quem resolve questões de concurso, eu preciso falar isso para você, para estimular a sua valorização ao ter que treinar para as provas, fazendo questões,
é que ela gera uma espécie de movimento ativo no armazenamento das informações. Rafael, onde é que você quer chegar com isso? Que linguagem técnica é essa? Pessoal, ela estimula a memória de longo prazo. Muitas das vezes, quando você vai lá para a sua prova, para o seu concurso, para resolver prova de sua faculdade, por exemplo, ou então você quer lembrar de alguma coisa lá, de algum conteúdo que você leu numa palestra, né, numa conversa com alguém, é muito provável que você não lembre porque você teve contato de forma superficial com esse conteúdo. E o contato que você tem de forma superficial, ou seja, você não consegue se aprofundar porque você não tem técnica para se aprofundar naquele assunto, você não vai lembrar. Tá? Você não vai lembrar. Por quê? Porque você gerou uma memória de curto prazo. O que você precisa para estudar para concurso é gerar uma memória de longo prazo. Rafael, então para que é que serve realmente resolver essas questões, né, que você está estimulando aqui a gente? Turma, a resolução de questões ela vai mudar a forma como você entende e principalmente como você armazena as informações, certo? Geralmente quando sai um edital, entre o edital e a data da prova, no mínimo aí são de 2 a 3 meses, é muito tempo, é muito conteúdo e você precisa criar estratégias para manter o conteúdo na sua mente, na sua memória de longo prazo, armazenada no seu subconsciente, mas quando você precisar dessa informação para resolver a questão, você conseguir acessar, que é o que nós chamamos de lembrança. Então, quando você está resolvendo questões, você gera um esforço mental. É por isso que é importante resolver questões. Tá? Anote isso. Quando eu resolvo questões, eu gero um esforço mental. É isso que acontece, que não acontece quando você só lê, tá? Quando você pega uma apostila e vai ler, ou então quando você assiste uma aula, você não gera esforço mental. Você pensa que acredita, você tem uma pseudo-aprendizagem, tá? E aí no dia da prova você percebe que você não consegue lembrar do conteúdo, tá? Então, resolver questões é importante porque você gera um esforço mental. Isso faz parte das metodologias ativas. Isso vai aumentar a sua capacidade de memorização. E isso acontece porque nós não somos meros computadores que armazenam e acessam a informação em um banco de dados simples. O que acontece no nosso cérebro é mais ou menos o seguinte: ao aprender uma informação de forma ativa, tá? Porque aprender informações de forma ativa, uma delas é ter contato com questões, você cria novas conexões entre os nossos neurônios, né? Você aumenta, tá, a quantidade de sinapses. E quanto mais conexões você tem, mais fácil será de resgatar essa informação. Ou seja, você tem acesso de forma fácil ao conteúdo que você estudou, porque você está criando mais conexões, tá? Então você está gerando o que você já ouviu falar por uma palavrazinha chamada de lembrança. Logo, questões aumenta a sua capacidade de lembrar do conteúdo. E é isso que você quer no dia da prova, né? Rafael, então como é que eu faço para criar e fortalecer essas conexões neurais? Fazendo um estudo ativo. Rafael, como é que eu faço um estudo ativo? Existem várias formas, existem diversas formas, tá? E hoje eu vou ensinar só uma: resolver questões. Vocês precisam resolver questões. Se é que vocês querem lembrar dos conteúdos no dia que vocês precisarem. Quando você tenta se lembrar de um certo tópico no dia da prova, tá lá o enunciado fala de um assunto X. Quando você tenta lembrar desse assunto para resolver aquele item e você não consegue, é muito provável que você tenha estudado esse assunto de forma superficial. Você não tenha gerado um estudo ativo, você gerou apenas um estudo passivo, pessoal. E é em decorrência disso que você tem pequenos lapsos, você tem pequenas lembranças de que você teve contato com aquele conteúdo, de que você estudou. Só que você não consegue resgatar aquela informação, você não consegue
acessar essa informação, porque você não se aprofundou, você não teve um estudo ativo. E uma dessas formas qual é? Resolvendo questões. O esforço que você faz, o esforço mental, o esforço neural que você faz para resolver questões te ajuda a reter muito melhor aquela informação, vai melhorar a forma como aquela informação é armazenada na sua memória, tá? E aí quando você quiser lembrar daquele conteúdo, você vai lembrar muito mais facilmente. Tá bom? Pessoal, o conteúdo está fazendo sentido para vocês? Me respondam aí, coloquem aí se está. Vocês têm alguma pergunta para mim fazer, por favor, tá? Não fiquem com nenhuma dúvida aqui, tá? Nós estamos aqui no online, mas é ao vivo, vocês podem fazer qualquer pergunta. Se não quiser fazer nenhuma pergunta agora, façam no direct. Mas o conteúdo está fazendo sentido para vocês, tá? Eu espero que possa estar aí ajudando ao máximo de pessoas, dando essa clareza aí no processo de estudo, tá? Onde é que eu quero chegar? Não estudem apenas por teoria, não adianta vocês apenas lerem, vocês precisam organizar a semana de vocês de tal ponto que em algum dia da semana, de preferência diariamente, vocês consigam encaixar alguma questão. De preferência, questões, né? No plural, tá bom, pessoal? Vocês precisam incluir dentro do planejamento semanal, de preferência diariamente, a resolução de questões. Quanto mais questões vocês fizerem, tá? Maior será a lembrança desse conteúdo no dia da prova, porque você está gerando um tipo de metodologia ativa, tá certo? Tem muito estudante que ao resolver questões, por exemplo, é outro problema, né, que nós temos, não acerta. Tem muita gente que vem falar comigo e diz o seguinte: Rafael, eu não quero resolver questões, tá, porque isso me dá uma sensação de fracasso. Eu não consigo resolver as questões, tá, eu erro muito, eu fico frustrado, eu tenho uma sensação de incapacidade, tá? E aqui é outro problema, porque quando a pessoa começa a desenvolver esse sentimento, ele vai ter como consequência, né, o afastamento dos estudos. Ele vai querer parar, ele vai querer desistir. E aqui eu quero fazer uma outra observação muito importante, pessoal. Quando você resolver uma questão, mesmo que você não acerte, não desanime. Ah, Rafael, é muito fácil para você dizer isso. Pessoal, não é fácil para mim dizer isso, tá? Mas entenda uma coisa, por lógica, por questão de lógica. A energia que você emprega para tentar recuperar aquela informação, mesmo que você não acerte, essa energia ela não foi desperdiçada, muito pelo contrário. Ela possibilitou esse seu comportamento de resolver mais e mais questões, mesmo ainda no começo, estando cometendo erros, não está cometendo acertos, mesmo assim você está trazendo benefício, que é possibilitar a criação dessas conexões. Essas conexões elas vão se fortalecendo. Rafael, que conexões? As conexões neurais que eu acabei de falar. Se você parar de estudar por questões, se você parar de resolver questões, essas conexões elas nunca vão se fortalecer. Nunca vão se fortalecer. Ou seja, você nunca vai conseguir sair do zero. Esse mecanismo ele funciona da mesma forma que um músculo quando você vai para a academia. O músculo ele ganha hipertrofia, ele ganha crescimento se você persistir no exercício. Se você parar na primeira semana, no primeiro dia, você nunca vai ter resultado na sua musculatura. E isso equivale para a musculatura neural, tá? Então você não pode desistir. A informação ela vai ficando cada vez mais armazenada no seu cérebro. Então a chance de você começar a acertar nas próximas questões ela vai aumentando. Tá? Então é óbvio que no começo, principalmente no começo do primeiro contato ali que você tem com o conteúdo, você vai ter uma dificuldade maior quando for resolver as questões. Mas se você não resolver as questões, se você desanimar porque está errando, não está acertando a resolução das questões, você não vai conseguir ter esse acerto no dia da prova. Ao resolver questões, você passa a usar a memória ativamente. E é exatamente por isso que a grande maioria das pessoas não conseguem passar nas provas, porque usam a memória de forma passiva.
No dia da prova, não lembra do assunto, tá? Então vocês precisam aprender a usar a memória ativamente e assim vocês vão conseguir reter melhor a informação. Agora, também lembrando aqui, tá? Caneta e papel na mão, agora eu vou ensinar a melhor forma de usar essa ferramenta durante a sua preparação. Digamos que você acabou de estudar uma aula. E agora, o que é que você faz em seguida? Geralmente as pessoas em seguida vão estudar outra aula, né? Lembrando que você tem que ter um momento de descanso. Geralmente eu recomendo que para 40 minutos a 60 minutos de conteúdo você tenha 10 minutos de descanso, no máximo 15, não mais do que isso, para depois retornar, tá? Só que o que é que eu recomendo? Que você não retorne para outra disciplina. Antes de você seguir para outra disciplina, resolva algumas questões, principalmente de preferência do conteúdo que você acabou de estudar. Então, se você está estudando para direito, um conteúdo lá, direito administrativo, antes de ir para a próxima disciplina, você vai resolver questões de direito administrativo. Se você está estudando português, tá, algum conteúdo de português, 1 hora ali de português, terminou, resolve questões, tem um descanso e depois vai para a próxima matéria, tá? É o ideal, tá? O ideal é que você resolva aí por dia, por tema. Não, na verdade, eu não vou nem trabalhar por dia. O ideal é que você resolva por tema em torno de 20 a 30 questões. Por tema estudar, tá? Por tema estudar. Só que aí existe um detalhe. Algumas pessoas não dispõem desse tempo todo, né? Não, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm seus afazeres pessoais, né? São pessoas que também estudam ainda, né? Fazem outro curso, enfim. Então, assim, resolvam questões, não importa a quantidade. Alguma questão é melhor do que nada. O que não pode é você estudar sem resolver questões, sem estimular as conexões neurais, tá? Você vai esforçar-se para fazer questões de alguma forma, nem que seja ao menos uma. Depois você vai encontrar aí tempo. Depois eu vou falar sobre gestão de tempo, tá certo? Priorizar tempo, ok? Para melhorar aí o seu rendimento. Mas, pessoal, resolvam questões. De 20 a 30 por cada tema estudado, mas se você não dispõe de tanto tempo assim, qualquer questão é melhor do que nada. Outra coisa também muito importante, que neste momento, ao resolver questões, você deve realizar anotações. Não é só resolver questão, aqui é outro segredo muito importante. Lembra que o título do nosso tema de hoje, nosso clube da aprovação, é como resolver questões, tá? Então, assim, a gente acabou de ver até aqui que resolver questões é muito importante, né? Porque é uma metodologia ativa, estimula as conexões neurais, melhora a capacidade de memorização, vai ajudar mais na minha captação. Quando eu quiser acessar aquela informação, eu vou lembrar de forma mais fácil, eu não vou esquecer, principalmente na hora da prova. Mas, Rafael, como é que eu faço para estudar por questões? De 20 a 30 após cada tema, como eu já citei para vocês. Se você não dispõe desse tempo, uma questão é melhor do que nada, mas não menospreze o poder de uma questão é melhor do que nada, mas uma questão tem muita informação ali. Só que quando você for resolver questões, você precisa fazer algo muito importante, que pouca gente faz, que é anotar. Se você não anota, quando você resolve questões, acertando ou errando, você também está fazendo uso da metodologia passiva. E quem faz o estudo passivo não tem muita chance de passar, não é que seja impossível, mas comparando o estudo ativo com o estudo passivo, quem faz o estudo ativo aumenta a margem de chance de passar, tá? Porque aumenta as conexões neurais, aumenta a capacidade de memorização, de concentração, de foco, de retenção do conteúdo, ok? Então, é importante você, ao resolver questões, realizar anotações. Anotação de quê, Rafael? Pessoal, é muita coisa, é muita informação, é muito detalhe, até mesmo para quem tem muito tempo para estudar, para se dedicar aos estudos, eu não recomendo anotar tudo. O que é que eu sempre recomendo? Anotar os erros. Então é importante que você tenha ali um caderno de revisão, no seu caderno de revisão, tá? No seu caderno de erros, por exemplo, você anote os erros daqueles assuntos, tá, que são mais difíceis para você entender, tá bom? Que geralmente costumam ser mais cobrados pelas bancas de concurso, tá? Então não adianta só ver que você errou de forma alguma, não faça apenas isso. Você precisa também entender o motivo.
tá? É outro ponto aí que eu preciso chamar a atenção. Então, primeiro ponto, resolver questões. Segundo ponto, anotando. Anotando o que, pessoal? Os erros. Ok, Rafael, anotei os erros, anotei todos os erros ali da questão. Agora, o próximo passo. É importante entender o motivo de ter errado aquela questão. Né? Rafael, o motivo é porque eu não sabia. Nem sempre. Nem sempre o motivo é porque você não sabia, tá? Então, anote aí mais 3 formas de como identificar o que gerou o erro. Ok? O que gerou o erro, que é o que eu chamo de auditoria dos erros ou auditoria das questões. Tá bom? É a auditoria das questões. São 3 passos que eu ensino na nossa mentoria e eu estou dando aqui para você de forma gratuita e espero que você valorize e ponha em prática. Se você põe em prática, você vai ter um melhor rendimento porque essas são estratégias profissionais, tá certo? Se você não põe em prática, essa aula aqui vai ser apenas uma palestra motivacional, ou seja, amanhã você vai ter esquecido mais de 50% do conteúdo. Então a primeira coisa é, Rafael, fiz a questão. A questão eu acertei. Beleza, você acertou. Aí você vai se fazer uma pergunta. Você acertou de forma consciente? Foi de forma consciente? Você sabia desse conteúdo mesmo? Você tem certeza disso? E aí você precisa ser sincero com você, né? Porque se você não for sincero ao se responder, infelizmente eu não tenho como fazer milagres. Bom, pessoal, entenda uma coisa. Se você acertou e foi de forma consciente, significa dizer que você aprendeu bastante esse conteúdo já. Ah, Rafael, quer dizer que eu não preciso mais estudar esse conteúdo e vou estudar outra coisa? Não, você vai estudar esse conteúdo, só que você vai priorizar ele bem menos, tá? Então, você vai priorizar menos esse assunto, tá certo? Ao estudar novamente, porque depois a gente vai falar sobre revisão, você precisa revisar os conteúdos e na hora de revisar esse conteúdo aí, você não vai revisar muito. Por quê? Porque se você acertou as questões sobre esse tema e você está acertando de forma consciente, é porque você tem um bom nível de conhecimento sobre esse assunto. Lembra que você pode esquecê-lo, tá? Todo mundo tem uma curva de esquecimento, tá? É outra coisa que depois a gente vai falar, mas quando você estuda por questões, você diminui bastante essa curva de esquecimento. A outra pergunta que você vai se fazer, Rafael, eu acertei. A primeira pergunta que você se fez, eu acabei de dizer, foi eu acertei, mas se eu acertei de forma consciente, show de bola, eu vou diminuir o contato com esse conteúdo e eu tenho pouco tempo, então eu vou priorizar outras coisas. Que coisas? Vamos lá entender. Rafael, próxima pergunta. Eu acertei, mas eu não acertei com segurança, tá? Eu estou me sentindo ainda insegura nesse conteúdo, tá? Ou então você fez aquela técnica da eliminação. Tem muito professor que ensina isso, tá? Realmente, na hora de uma questão de concurso, vale tudo, é óbvio, vale tudo dentro da ética. Mas, pessoal, se você acertou essa questão com insegurança, né, não tem certeza, não tem firmeza do assunto, ou você acertou, mas foi por eliminação, então aí você vai priorizar esse conteúdo um pouco mais. Boa tarde, doutora Elisete, uma satisfação tê-la aqui conosco, tá? Grande enfermeira. Então, você vai precisar priorizar mais o estudo desse conteúdo, tá? Então, aí é onde está o detalhe. O que eu faço com os meus erros ou com os meus acertos diante das questões, tá bom, pessoal? Então, essa é a segunda jogada para você se autoanalisar. A terceira jogada de uma análise que você vai fazer nas questões é: caso você tenha errado a questão, né, que até agora a gente falou de 2 formas de acertar, a primeira quando foi de forma consciente, a segunda quando você teve dúvida, ou quando você teve acertou por eliminação, e a terceira é se você errou. Rafael, se eu errei aquela questão, o que eu faço? Pessoal, você vai analisar o seguinte, tá? Foi por falta de conhecimento? Eu não acertei a questão sobre SUS, Rafael, porque eu não conhecia. Ótimo! Ah, Rafael, quer dizer que você está achando é bom? Não, é porque você acabou de detectar que não conhecia antes da prova, pessoal. Você tem que detectar os erros antes da prova. Você quer detectar no dia da prova? Você quer descobrir que não sabe do conteúdo no dia da prova? Perder uma oportunidade?
perder uma chance de se tornar servidora pública, de ter liberdade financeira, de ajudar outras pessoas, de se ajudar, de ajudar a própria família, é isso aí onde você tem que entender. Não é o quanto você estuda, é o como você estuda. Eu estou ensinando aqui a você. A Sheila coloca aqui, venho fazendo isso e estou tendo mais absorção do conteúdo. Show de bola. Obrigado, Sheila, por seu depoimento aqui. Façam isso. Façam isso. Rafael, será que dá certo? Bom, não tem como. Às vezes é uma técnica que serve para uma pessoa, não serve para outra. Por exemplo, o que está sendo útil para a Sheila talvez não seja útil para você, mas você tem que testar. Tá? Você tem que testar. Você já testou essa técnica que eu estou dando aqui, que está ajudando a Sheila, por exemplo? Tá? Porque se você nunca testou, você vai continuar sem saber e só vai descobrir no dia da prova. E aí você vai estar contando com a sorte. Não queira ser aquele tipo de concurseiro que conta com a sorte. Tá? Tem já, concurseiro é sorte. Não, isso é mentira. Tá? Isso é conversa de gente preguiçosa, tá, pessoal? Ok? Quem passa é porque estudou. Quem passa é porque estudou. Quem diz não, porque eu fui sorte, eu não estudei. Mentira. Mentira. Tá? Mentira dessa pessoa, eu digo na cara da pessoa. Estudou, de alguma forma estudou. Ok? Beleza? Então, se você errou aquela questão, você vai analisar. Foi por falta de conhecimento? Se foi por falta de conhecimento, vamos buscar conhecimento daquele conteúdo. Então, para ali e vai estudar sobre aquele conteúdo. Foi por falta de concentração. Eu não tenho concentração, não consigo me concentrar. Pessoal, vai lá, vamos pesquisar. O Google, bota lá, como melhorar a concentração. YouTube, como melhorar a memorização. Como fazer planejamento? Foi por falta de planejamento. Foi porque eu me distraio fácil. Como melhorar, pesquisem aí técnicas para melhorar a concentração, o foco, a disciplina, tá bom? Então você precisa descobrir qual foi a causa do erro. O que não pode é você ficar girando em torno daquele erro. Rafael, eu tenho dificuldade na hora de preencher o gabarito da prova. Lá na questão eu marco uma e na hora que eu vou para o gabarito eu marco outra. Pessoal, técnicas de como marcar o gabarito da forma correta. Pesquisa no Google, pessoal, por favor. Vocês estão perdendo o tempo de vocês apenas olhando a vida alheia nas redes sociais. Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, grupos de WhatsApp, mas não investem parte do tempo de vocês fazendo essas pesquisas para melhorar esses comportamentos, para ter uma melhor performance, né? Então vocês precisam estar atentos também a esses detalhes. Atenção, pessoal. Rafael, chutar e acertar. Vale a pena? É válido? Pessoal, é válido assim, na hora da prova. Mas isso é para quem depende da sorte. Eu não costumo depender da sorte, tá? Então, se você está ali resolvendo a sua questão, estudando agora em casa com os seus colegas, chutou e assim mesmo acertou, é o mesmo que ter errado. É o mesmo que ter respondido errado, tá? Você vai querer depender da técnica do chute no dia da prova do seu concurso, aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai ser o divisor de águas na vida da sua família? Você vai mesmo querer contar com a sorte? Isso é muita irresponsabilidade, pessoal, tá? Então, chutar e errar é a mesma coisa que... Aliás, chutar e acertar é a mesma coisa que ter errado. Então, você tem que fazer essa análise que eu acabei de ensinar. Esses 3 passos para analisar uma questão, o acerto ou o erro, tá bom? Então, os 3 passos são fundamentais. Faça esse teste. Para quem está chegando agora, depois assiste essa live, porque ela vai ficar salva, e aí você vai descobrir como é que você vai analisar os acertos ou os erros, tá? Então, algumas pessoas, elas não gostam de fazer questões porque elas terminam errando, como eu expliquei aqui para vocês, né? E elas, quando eu erro, eu costumo ser colocado frente a frente com minha falha, né? Isso costuma gerar um desconforto. Isso nada mais é do que a forma como eu enxergo o acontecimento, pessoal. Cada questão a mais, mesmo que errada, você está errando antes da prova. Cada questão a mais errada no estudo é uma questão a menos errada na prova. Anota essa frase. Cada questão errada a mais no dia do estudo é uma a menos errada na prova. E onde é que você quer errar? Você quer errar quando você está estudando ou você quer errar quando está fazendo a sua prova ali no mata-mata ali no dia do seu concurso?
tá? Eu acredito que você não quer errar no dia do seu concurso, não. Você quer acertar, você quer aumentar a margem de acerto. Então você precisa sair dessa postura de vitimismo, precisa valorizar todo o resultado que você tiver ao resolver questões, sejam resultados que você considere de acertos ou de erros, porque esse momento é uma oportunidade de aprendizado. A gente precisa valorizar as falhas também ao resolver as questões. Tá errando? Massa, vai descobrir por que é que tá errando. Acertou? Descubra aí se é de forma consciente ou se ficou com dúvida, tá? Um erro, ele não é um ultimato de incompetência. Porque você está errando uma questão, isso não significa dizer que você está que seja rotulando você de burro, de incompetente, tá? Você está acabando de receber uma oportunidade de se corrigir, de se aprimorar, de melhorar e, de preferência, antes do dia da prova. Tá? Não é perda de tempo de forma alguma. Tem gente que diz é inútil, é perda de tempo. Pessoal, muito pelo contrário. Cada dia que você estuda te leva de pouquinho em pouquinho para mais perto do teu sonho. Tá? Lembrando a vocês que eu estou em quase todas aí as redes sociais, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, Telegram. Nós também abrimos o Telegram da Jornada da Aprovação. Quem quer entrar no grupo da Jornada da Aprovação do nosso Telegram, tá? Onde eu coloco lá várias orientações, vários conteúdos diariamente de alto valor, conteúdo profissional para quem está trilhando ou quem pretende começar a trilhar essa árdua caminhada que é a jornada do concurso público, tá? Você vai no meu perfil aí do Instagram, lá tem um linkzinho na bio do Telegram, é gratuito, você clica e já entra. Rafael, por que não os grupos de WhatsApp? Porque no grupo do WhatsApp você não tem contato com o conteúdo que eu já postei semanas atrás, e quando você entra agora, tem tudo lá no nosso Telegram, tudo que eu já postei. Pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Ficou alguma dúvida? O conteúdo fez sentido para vocês? Anotaram? Quem não anotou não aprende, quem não aprende não rende, tá? Logo pode até passar, mas se aprender outras técnicas. Pessoal, é fundamental aprender técnica de estudo, é fundamental estar preparada mentalmente para a prova, para estudar. É uma jornada, é como se fosse aqui um campeonato aqui de futebol, uma competição olímpica, né? A gente tem que treinar, mas tem que saber treinar, né? Tem que saber treinar, ok? Então, se você gostou dessa aula, eu peço a vocês que compartilhem com os colegas de vocês, com os amigos de vocês nas redes sociais. Com certeza eles vão agradecer bastante, tá bom? E lembrem que sucesso não é dom, sucesso é músculo, sucesso é suor, sucesso é dedicação, sucesso é investimento em conhecimento. Um forte abraço a todos.